aula de hoje, nós vamos aprender a fazer os aumentos. A partir do anel mágico, nós vamos fazer na segunda carreira, fazer aumentos, na terceira carreira também, na quarta, assim até a carreira que você quiser fazer os aumentos. Depende muito do tamanho que você vai querer essa bolinha. Então, você pode perceber, ó, aqui é o anel mágico, aqui na segunda carreira, essa segunda carreira, ó, ela envolve todinha a primeira carreira, né? Então, tem que ter aumento para ela poder, assim, estar passando na volta toda do anel. E aqui na terceira carreira também, ó. Então, a terceira carreira, ela tá envolvendo todinha a segunda carreira aqui. E a quarta carreira também, ó, ela está por fora da terceira carreira. Então, nós vamos aprender hoje os aumentos, tá? Já adiantei aqui um anel mágico com 6 pontos baixos dentro do anel, né? Então, ó, vamos contar aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, 6 pontos baixos. Vamos fazer aqui, a partir da segunda carreira, né? Vamos fazer os aumentos, tá? Então, eu vou colocar aqui um marcador entre o último e o primeiro ponto para saber onde que eu estou começando e terminando a carreira. Vou introduzir a agulha aqui nesse primeiro ponto baixo da primeira carreira, né, que seria do anel. Vou fazer um aumento aqui, olha, o que que é o aumento? O aumento é um ponto baixo dentro desse mesmo buraquinho aqui, fazer mais outro ponto baixo. Então, são 2 pontos baixos dentro do mesmo buraquinho, do mesmo ponto de base. Então, fizemos aqui, olha, 2 pontos baixos. Então, fizemos esse 1 e esse 2, né? Então, o ponto baixo aqui, olha, ele tem um Vzinho aqui do lado e olhando de cima ele tem outro Vzinho aqui. Então, esse é o primeiro Vzinho que nós fizemos ponto. E tem um Vzinho aqui que tá bem apertadinho, porque sempre aqui no primeiro ponto ele fica apertadinho. Mas fizemos aqui 2 pontos baixos dentro desse ponto baixo aqui de base. E agora, nós vamos aqui, olha, para o segundo ponto aqui, esse daqui seria o segundo ponto baixo, ó. Aqui em cima é um V e aqui embaixo é um V também. Então, se a gente colocar aqui a agulha aqui, introduzir aqui nesse ponto baixo, vamos fazer aqui um aumento, tá? Então, é um ponto baixo e outro ponto baixo dentro desse mesmo lugar aqui, ó, mesmo buraco, mesmo ponto de base. Pronto, fizemos aqui mais um aumento, então, agora temos 4 pontos baixos aqui. E nós usamos só 2 pontos baixos aqui do ponto de base. Então, ó, esse é o terceiro ponto de base, né? Então, vamos fazer mais um aumento aqui, olha. Então, um ponto baixo e mais um aqui, ó, no mesmo buraquinho. Então, aqui na segunda carreira já temos 6, ó, e usamos 3 aqui da carreira de baixo. A quarta carreira, ó, o quarto ponto baixo aqui, vamos fazer outro aumento, ó. Vamos fazer aqui o quinto aumento também. Nesse outro ponto. E nesse último ponto aqui, ó, eu sei que é o último, porque meu marcador está aqui, ó. Então, esse é o último ponto. Então, nesse sexto ponto aqui, olha, nós vamos fazer um aumento. Aí, nós fizemos esse aumento, você viu que, ó, a segunda carreira, ela está toda ao redor da primeira carreira, por causa dos aumentos. Agora, eu vou tirar esse marcador aqui e vou fechar esse buraquinho, né? Então, é só puxar aqui, olha, ele fecha todinho, ó. Ele fica bem fechadinho aqui, esse centro. Então, nós fizemos 6 pontos aqui na primeira carreira e agora na segunda carreira temos 12 pontos, porque fizemos um aumento em cada ponto de base. Agora, por exemplo, se você quiser uma bolinha pequena assim, olha, pequenininha assim, você já pode subir, fazer só ponto sobre ponto. Se você fizer só ponto sobre ponto e não aumentar mais, o que que vai acontecer? Eu já adiantei um aqui, olha.
com 12 pontos. Aqui tem 12 pontos, igual aqui. Se você fizer a terceira carreira, a quarta carreira, a quinta carreira, só ponto sobre ponto, sempre com 12 pontos, sem aumentar, ele vai ficar assim, olha. Então, vai ficar uma bolinha desse tamanho aqui. Depois, aqui em cima, vai as diminuições. Mas, por enquanto, eu estou falando só dos aumentos, tá? Então, você consegue ter uma bolinha desse tamanho, uma esfera assim, pequena, tá? Se você parar os aumentos nessa segunda carreira. Mas, agora vamos andar mais um pouquinho para a terceira carreira. Na terceira carreira, nós vamos fazer um ponto baixo aqui, olha, no ponto de base. Ele fica escondido aqui, olha. Vamos fazer um ponto baixo aqui. E no próximo, nós vamos fazer um aumento. 2 pontos no mesmo buraquinho, no mesmo ponto de base. Por que que a gente não vai fazer aumentos em todos os pontos, como nós fizemos aqui na segunda carreira? Se a gente fizer aumentos em todos os pontos, vai ficar um babado. Ele vai acabar assim, franzindo, fazendo um babadinho. E não é isso que a gente quer. A gente quer deixar o ponto retinho, olha. Né? Ele não tá franzido, ele só vai abrindo. Então, a gente quer que a terceira carreira, ele envolva aqui todinha a segunda carreira, mas sem babado, né? Então, por isso que vamos fazer um ponto baixo e um aumento. E vamos fazer essa sequência 6 vezes, porque aqui nós começamos com 6 pontos, né? Então, vamos lá. Então, vamos fazer aqui, ó, um ponto baixo e um aumento aqui. No próximo, um ponto baixo e um aumento. Agora, um outro ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Agora, a última sequência, um ponto baixo e um aumento. Tá? Eu sei que aqui é o último ponto por causa do marcador aqui, tá? Porque o marcador sempre fica entre o último e o primeiro ponto. Então, essa carreira ficamos com 18 pontos baixos. Na primeira carreira, 6 pontos. Depois fizemos 6 aumentos, então aumentamos 6 pontos, ficou com 12 pontos. Aqui na terceira carreira, fizemos 6 aumentos também. Então, aumentou mais 6 pontos, então terminamos a carreira com 18 pontos. Agora, se você continuar fazendo a quarta carreira, a quinta carreira, sem os aumentos, não aumentar mais, você vai ficar com uma bolinha desse tamanho aqui, olha. Eu até fiz já aqui eu vou fazer o passarinho, então eu já fiz o cabelinho dele aqui. Esse aqui, essa bolinha é com 12 pontos. E esse aqui é com 18 pontos. Então, se você quiser uma circunferência, uma bolinha desse tamanho, uma esfera desse tamanho, você vai fazer assim, ó, parar e vai subir. Vai subir aqui 4 carreiras para fazer essa bolinha, tá? Então, aqui, olha, é com 12 e aqui é com 18. Tá vendo o tamanho, a diferença que fica quando você faz os aumentos? Então, agora, nós não vamos parar por aqui, vamos fazer a quarta carreira. Na quarta carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos, um em cada ponto de base. E agora, aqui no terceiro ponto, nós vamos fazer um aumento. Vamos repetir essa sequência 6 vezes, né? Porque nós fizemos 6 pontos aqui, começamos com 6 pontos aqui no anel. Então, vamos fazer a segunda sequência, 2 pontos baixos e no próximo um aumento. Agora, de novo, 2 pontos baixos e no próximo um aumento. O próximo aqui, ó, 2 pontos baixos e um aumento. Dois pontos baixos e um aumento.
E agora, a última sequência aqui, olha, 2 pontos baixos e um aumento. Tá vendo? Aumentamos mais um pouco. Ficamos aqui nessa carreira com 24 pontos. Então, como fizemos 6 aumentos, da carreira 3 com 18 e agora 24 pontos. E você pode perceber, olha, que os aumentos, não sei se você consegue ver aqui, olha, aqui tem um aumento, aqui também um aumento e aqui um aumento. Os aumentos, eles caem sempre em cima do ponto do aumento de baixo, da carreira de baixo, ó. Aqui são aumentos, aqui também são aumentos, aqui são aumentos, aqui são aumentos. Então, dá para você, se você se perder, olha, você sabe que o aumento vai ser em cima do aumento da carreira de baixo, ó. Se você não consegue ver, conforme você vai aprendendo, vai praticando mais, você já tem essa percepção, né? Agora, nós vamos subir, nós não vamos mais fazer o aumento para ter o tamanho desse passarinho aqui. Então, vai ficar desse tamanho, olha, tá? Então, se a gente subir sem os aumentos, com 24 pontos, vai ficar desse tamanho. Com 18 pontos, vai ficar desse tamanho. E com 12 pontos, olha, vai ficar desse tamanho. Tá vendo? Então, conforme você vai aumentando as carreiras, com os aumentos, ele vai aumentando o tamanho das bolinhas, né? Daí, dependendo do amigurumi que você quiser fazer, você pode estar até fazendo mais aumentos, né? Fazer aqui, por exemplo, a quinta carreira, né? Porque já fizemos 1, 2, 3 e a quarta carreira. Se você fizer aumentos na quinta carreira, ficaria como? Ficaria 3 pontos baixos e um aumento, 3 pontos baixos e um aumento, 3 pontos baixos e um aumento, 6 vezes, né? Aí, iria terminar a carreira com 30 pontos. Mas, como esse aqui nós vamos fazer um chaveiro, nós vamos parar por aqui para não ficar muito grande. Se você quiser fazer um passarinho maior, você pode também, né? Mas aí é para enfeite ou para enfeitar algum nicho, né? Alguma porta de maternidade, fazer um mobile. Então, você pode estar variando o tamanho dos passarinhos. Mas aqui nós vamos subir sem aumento nenhum, para você ver como é que vai ficar. Então, nós vamos fazer a carreira 5 ponto sobre ponto, né? Então, quando a gente não faz aumento, não faz diminuições, a gente fala ponto sobre ponto. Então, você vai fazendo um ponto baixo em cima do ponto baixo de base, né? Nós vamos fazer assim 5 carreiras. Então, aqui, olha, nós fizemos 1, 2, 3, 4 carreiras de aumento. E agora, nós vamos fazer 5 carreiras ponto sobre ponto. Que nem para fazer essa bolinha aqui, eu parei aqui na carreira, nos aumentos na carreira número 3. 1, 2, 3. E depois aqui, ó, eu fiz 4, tá? Eu fiz um a mais, de reto, sem aumento nenhum. E para fazer essa bolinha pequenininha aqui, olha, eu fiz 2 carreiras, né? O anel mágico e a segunda carreira de aumento. E depois eu fiz 3 carreiras sem aumento nenhum. Então, se você fez 2 carreiras aqui, aqui você faz 3. Aqui eu fiz o anel mágico, mais 2 carreiras de aumento. Então, eu contei 1, 2, 3, parei aqui na terceira carreira e eu fiz 4. Então, agora, eu fiz o anel mágico e mais 3 carreiras. Então, aqui tem 4 carreiras. O anel mágico, 1, 2, 3, 4. E essa aqui é a quinta, deixa eu contar aqui, olha. Aqui eu fiz 4 carreiras. 1 do anel, né? 2, 3, 4. Como eu vou parar, agora eu vou fazer 5. Então, eu sempre aumento 1, tá? Pra ficar assim, uma bolinha desse jeito aqui. Se você fizer menos, ela vai ficar achatada. Se você fizer mais, ela vai ficar comprida. Terminei aqui as 5 carreiras, né? Sem os aumentos. E no final, nós vamos ter uma bolinha desse tamanho. Mas, se você aumentar aqui mais 2 carreiras, olha, você vai ter
não vai ter uma bolinha, ele vai ficar mais compridinho. Então, dependendo do que você quiser fazer, do bichinho que você quiser fazer, ou estiver fazendo um outro amigurumi, você pode aumentar desse jeito também, se você quiser um outro formato, tá? E como essa aqui é uma aula de aumentos, eu queria falar isso para vocês, tá? Então, se você parar na segunda carreira com os aumentos, você faz 3 carreiras aqui sem aumento nenhum, você vai ter uma bolinha desse tamanho. É lógico que depois eu vou ensinar as diminuições, né? Então, mas ela ficaria assim, ó, desse tamanho. E se você parar os aumentos na terceira carreira com 18 pontos, você sobe 4 carreiras sem aumento nenhum, você vai ter uma bolinha desse tamanho aqui, ó, tá? Então, essa bolinha é com 18 pontos, essa bolinha é com 12 pontos. E aqui nós fizemos 24 pontos, né? Fizemos aumentos até a quarta carreira e subimos 5 carreiras sem aumento nenhum. Então, a gente sempre sobe uma carreira a mais, né? E daí temos uma bolinha desse tamanho aqui. Então, tá vendo? Dependendo dos aumentos que você fizer, o número de carreiras, o número de aumentos, você vai tendo um tamanho diferente, né? E aqui são bolinhas, tá? Mas você também pode fazer, ó, mais compridinha, é só você aumentar os pontos aqui das carreiras sem aumento. Então, você vai ter um outro formato com medidas e tamanhos diferentes. Para você que é iniciante, conforme você for aprendendo, for fazendo os amigurumis, você vai perceber que não é só bolinha que você pode usar esse tamanho aqui de amigurumi que eu ensinei. Por exemplo, se você fizer aqui, aprendeu e fez esse formato aqui. Aí, esse aqui também você já aprendeu a fazer. Você não precisa transformar ela numa esfera, numa bolinha. Você pode simplesmente, olha, apertar aqui e fazer aqui uma orelhinha. Deixa eu virar aqui embaixo, olha. Você pode usar isso como uma orelha. Se você fizer outra, colocar desse outro lado, olha, vai ser uma orelhinha. Então, tem várias coisas que você pode estar fazendo. Ou então, olha, esse aqui, se você fizer assim, colocar a orelha aqui e fizer assim, costurar aqui. Se você achou que tá comprido esse focinho, você pode diminuir uma carreira aqui, olha. Deixa eu até diminuir aqui pra você. Diminuir uma carreira aqui. E você pode estar usando isso aqui como um focinho, né? Tanto em cor diferente como nessa cor mesmo. Tá vendo? Você já pode aqui fazer um focinho, pode apertar e fazer uma orelhinha, né? Aí aqui você faz a outra orelhinha. Então, são várias coisas. Isso, a prática, você fazendo, você vai percebendo, né? Conforme você vai fazendo o amigurumi, você vai percebendo, vai fazendo as peças, vai falar, ah, esse aqui podia ser uma orelhinha, ah, esse aqui podia ser um focinho. Ou se você deixar mais comprido, pode ser uma perninha, pode ser um bracinho. Então, dá para fazer várias coisas. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Quem gostou, sabe se tem alguém aí interessado em aprender o amigurumi, compartilha. Fala para mim nos comentários se você gostou da aula. Quem não é inscrita, se inscreva no canal, ativa o sininho. Toda semana eu tô postando novidade aqui para vocês. E olha, gente, se você quer aprender o amigurumi, não desista. Pode ser difícil no começo, mas não desista. Depois que você aprender, você vai fazer muitas fofurinhas, ok? Um beijo e a gente se encontra na próxima aula.